Hoje o tema é abertura de reunião, ou como abrir uma reunião, ou abrindo uma reunião. Muitas coisas aí que a gente poderia dar o nome, mas a questão é que o principal objetivo da conversa de hoje é como a gente consegue causar uma boa impressão. Acho que a gente tem alguns objetivos aí quando a gente olha para uma abertura de reunião. O principal deles eu diria que é o primeiro, né, gerar uma boa impressão. Não sei se você já ouviu falar nessa frase, mas para tu, uma má impressão que tu gera, são necessárias 10 boas impressões para mitigar o efeito negativo que a má impressão gerou. Então, eu gosto muito de falar de abertura de reunião, porque a reunião, ela sempre vai ser diferente. Todas as reuniões que tu fizer vão ter suas peculiaridades. Mas a abertura da reunião é talvez o único ponto que ele deve ser igual, ou ter uma mesma essência, uma mesma estrutura, que tu pode até personalizar um pouco, mas a técnica que tu vai utilizar em abertura, ela vai ser sempre a mesma. Então aqui eu quero te ensinar práticas simples que tu pode adotar para conseguir atingir os 3 principais objetivos de uma abertura de reunião, que para mim é gerar uma boa impressão, criar uma conexão com o teu potencial cliente e dar ritmo, ditar como que vai ser a dinâmica da conversa. Vamos conversar um pouco sobre esses objetivos. Bom, gerar uma boa impressão é meio óbvio, né? A gente quer gerar uma boa impressão. Segundo, por que a gente quer criar conexão com o líder? E aqui tem 3 aspectos importantes, né? Que é, primeiro, criar conexão para a pessoa se sentir à vontade, né? Ter aquela boa impressão, ela gostar de ti, isso é um ponto. Segundo, para a pessoa ter confiança em ti, isso é um ponto que ela até pode conectar contigo, mas é diferente de ter confiança. Quero que a pessoa tenha confiança de que o Edu, pô, é uma pessoa que está ali para ajudar, é uma pessoa confiável, uma pessoa ética, uma pessoa que quer o bem. Então, a pessoa só vai fechar negócio contigo se ela tiver confiança. E aí, então, conexão, confiança e autoridade. Então, também é legal que na abertura a gente consiga gerar autoridade. Pra pessoa saber, pô, tô falando com uma pessoa que entende muito do assunto. Eu tô conversando com uma autoridade. Tudo que tu falar, sendo uma autoridade, por mais que possa parecer questionável, se é uma autoridade falando, tudo fica mais simples. E o que acontece? Eu vou conversar de uma forma muito objetiva aqui sobre esses 3 pontos. Que é como que a gente causa uma boa impressão, uma boa primeira impressão, como que a gente gera conexão com uma pessoa que está do outro lado, como que a gente faz ela confiar na gente, e como que a gente dita o ritmo da reunião, e por que é importante esse último aspecto de ditar o ritmo da reunião. Se eu deixo o cliente tocar a reunião, a conversa ela pode desviar e a gente conversar sobre coisas que não são relevantes para uma venda acontecer. Quando a gente estuda a ciência por trás de uma venda, existem pontos que devem ser conversados durante uma reunião que vão influenciar a decisão de compra da pessoa com quem a gente está conversando. E por que a gente quer editar o ritmo da reunião? Não é pra gente falar e o cliente não conseguir falar nada. É pra gente conseguir passar por todos esses pontos. Pra gente conseguir ter certeza de que esses fatores que influenciam a decisão de compra serão conversados da maneira correta. Para, consequentemente, a venda acontecer. Beleza? Vamos lá. Como é que a gente causa uma boa primeira impressão? Eu vou dar um exemplo muito prático. Que antes dessa live, antes desse vídeo, eu fui fazer minha barba e tomar um banho. Por quê? Eu não tava sujo, fedorento, não tava com o cabelo sujo ou despenteado ou qualquer coisa. Poderia botar uma roupa, né? Mas eu tava trabalhando nas últimas 8 horas. Eu sei que se eu tomasse um banho eu ia ter uma aparência um pouquinho diferente. Talvez algumas pessoas não iam notar, talvez algumas iam. Mas o banho dá uma revivida. E a barba, ela também, ela não tava desleixada, vamos dizer assim. Mas, pô, vamos deixar ela até pra eu me sentir melhor comigo mesmo. Isso é o primeiro aspecto de uma boa impressão. Como é que tu te apresenta pro teu cliente? Isso é a primeira coisa que acontece antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Qual que é a tua postura? Como é que tu tá vestido? Como é que tá o teu cabelo? Como é que tá a tua expressão facial? Qual que é a impressão que tu passa? Se tu é mulher ou se tu é homem, eu acho que existem alguns aspectos diferentes, mas eu acredito que é muito importante esse aspecto de como que a gente vai se apresentar pro cliente. Então, independente da reunião, pô, tenha cuidado com a tua imagem. Isso é algo que, independente do cliente ter intenção ou não, processo consciente ou inconsciente, ele já vai fazer uma diferença. Mas, beleza. Vamos pro prático. A primeira coisa que vai acontecer numa reunião que tu precisa estreitar ali são as técnicas de como gerar conexão. E eu vou trabalhar aqui 4 técnicas que são as que eu mais gosto de usar. Para mim são técnicas muito práticas, que antes mesmo ali da reunião começar, sabe aquele momento de quebra-gelo, a gente vai conversar sobre técnicas de rapport que tu pode usar para gerar conexão. E eu vou começar com 2 muito básicas, mas elas precisam ser ditas. Talvez eu falo básico, que não é básico para todo mundo, mas primeiro, sorriso. Tu vai entrar numa reunião, seja ela de vídeo, seja ela presencial, tu precisa sorrir. Não sei se tu é a pessoa mais sorridente do mundo. Você já teve uma experiência, foi mal atendido num balcão, alguma coisa, que tu não foi com a cara do teu santo, não bateu com outra pessoa.
eu te garanto que ela não estava sorrindo. Então, primeiro de tudo, começa sorriso no rosto. Segundo, chama a pessoa pelo nome dela. Chama a pessoa pelo nome dela. Tem uma frase que eu gosto muito que é: a palavra mais bonita no ouvido de cada pessoa é o seu próprio nome. Ou a palavra mais bonita em qualquer língua é o som do nome de uma pessoa. É o som do seu próprio nome. Isso é o símbolo da identidade da pessoa. Então, não fala pronome, não fala cara, meu, muitas vezes também, como é que é teu nome mesmo? Essa é a pior coisa que pode acontecer. Então, chama a pessoa pelo nome dela contínuas vezes. Ah, Edu, tem dificuldade de me lembrar do nome da pessoa. Eu também tenho. E é por isso que existem também técnicas para se lembrar do nome da pessoa. Uma das técnicas é quando tu te apresenta, fala o teu nome, a pessoa fala o nome dela, tu faz uma repetição silenciosa dentro da tua cabeça, do nome da pessoa. Então, prazer, Giovanni. Aí na tua cabeça tá Giovanni, 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 Giovanni. Repete ali umas 6 vezes que provavelmente não vai esquecer. Segunda opção é tu associar o nome daquela pessoa, Giovanni é o nome do meu primo. Nunca vou me esquecer. Sempre que eu me esquecer é o meu primo, Giovanni. Beleza, lembrei. E a outra técnica que eu gosto de usar é repetir o nome da pessoa frequentemente logo depois que ela menciona o nome dela. Então, legal, prazer, Giovanni. Que bom que tu tá aqui. Então, Giovanni, a ideia aqui da conversa hoje é a gente falar sobre isso, isso, isso e isso. Legal, Edu. Bacana. Acho que vai levar... Então, Giovanni, vai levar... Sai repetindo o nome da pessoa. Então, sorri, chama a pessoa pelo nome dela. E aqui é a minha preferida. E pra mim, talvez assim, a principal. Pesquisa pontos em comum que tu vai ter com a pessoa antes da reunião começar. Se puder fazer uma pesquisa prévia. E aí tu tenta encontrar elos, né? Ou seja, hobby, time de futebol que tu torce, cidade que tu cresceu, amigos em comum, visão política, tudo que tu consiga trazer que te conecte com a pessoa. Por exemplo, semana passada eu conheci uma pessoa num churrasco e do nada a gente começou a conversar sobre Peaky Blinders, minha série Netflix preferida, e era da pessoa também. E a gente passou quase 1 hora conversando sobre o Thomas Shelby, que é o protagonista da série. E, me conectei muito com aquela pessoa, né? Na hora, assim. Então, foi um elo em comum. Se tu conseguir encontrar alguma coisa assim já no início da reunião, você cresceu em Florianópolis, né? A cidade que eu tô morando atualmente, em que bairro tu fica. Troca ali uma ideia, quebra um gelo. E, por fim, usa a técnica de espelhamento. Então, se a pessoa é muito séria, tu não vai chegar sorrindo por qualquer coisa e fazendo piadinha. Se a pessoa tá com uma postura assim, tu não vai estar sentado assim na cadeira. Técnica de espelhamento, como se fosse uma imitação silenciosa. Tu não vai fazer exatamente o que a pessoa tá fazendo, né? Mas é uma sintonia que tu cria pra, né, a pessoa sentir que tu tá no mesmo tom ali dela, tom de voz também. Se a pessoa utiliza palavras muito formais na comunicação dela, tu não vai falar meu, brother. Busca tentar te conectar, tu não vai copiar a pessoa. Tu vai fazer uma imitação silenciosa. Tu vai espelhar alguns aspectos ali em postura, linguagem, enfim, tom de voz. Então tenta criar espelhamento. E aí beleza, imagina que eu falei sorrir, chamar pelo nome, espelhamento e pontos em comum. Imagina que aqui passou 5 minutos da reunião de quebra-gelo e tu conseguiu chamar a pessoa pelo nome, tu conseguiu sorrir, tu tá espelhado com a pessoa e durante 5 minutos tu tá falando de alguma coisa em comum que tá rendendo o assunto, né? A pessoa tá, beleza, aqui quebrei o gelo, já criou conexão. Aqui tu criou conexão, tá? E aqui tu pode partir quando o momento for oportuno, que não é uma coisa muito robotizada também. Eu preciso quebrar o gelo por 5 minutos para daí começar a reunião. Se o assunto tá bom, teve reunião que eu já fiquei 20 minutos me conectando e falando, ia dizer besteira, né? Mas não é besteira. Na verdade, mas entendeu o que eu quis dizer, né? Então, às vezes, tu vai tentar puxar ali uma conexão, vai falar uma coisa, a pessoa vai te responder já meio fechada. Beleza, não vou ficar forçando. Tem que ser natural. Então, quebrei o gelo, tu conseguiu gerar pelo menos 2 dessas 4 técnicas de conexão, tá ótimo. E aí, tu vai fazer a tão esperada abertura, no caso de reunião pós-quebra-gelo, porque o quebra-gelo também é abertura. Aqui tem uma técnica que talvez seja os principais pontos aqui que eu queria te passar, que isso vai se repetir em todas as reuniões. Uma forma como tu vai gerar rapport, por exemplo, vai ter uma reunião que tu vai sorrir mais, que a pessoa vai sorridente. Vai ter uma outra reunião que tu vai, enfim, falar sobre uma série Netflix com a pessoa. Vai ter uma outra reunião que Mas isso que eu vou te ensinar agora é algo que tu vai fazer sempre. Sempre que a reunião for começar. Porque aqui é a forma como tu vai dominar a reunião. Tu vai fazer algo que é uma técnica chamada ACE. ACE são as letras A, C e E. A de agradecer, C de checar o tempo e E de estabelecer o objetivo. Então, exemplo muito prático aqui do que é o ACE. Lari, obrigado pelo teu tempo. Eu separei aqui 30 minutos para essa primeira conversa. Como é que está de agenda? Tá ok pra ti a gente seguir por esses 30 minutos? Tá ok? Tá, beleza. Então, Lari, deixa eu te explicar qual que é o objetivo aqui da conversa. Eu costumo direcionar esse primeiro bate-papo para fazer um diagnóstico, né? Entender o que são os teus desafios, os teus objetivos, entender de fato um pouco mais do teu cenário. Então tem algumas perguntas que eu queria te fazer para de fato saber como que eu posso te ajudar, como que a minha solução ou como que a minha empresa poderia te ajudar, né, a atingir algum objetivo, né, sanar alguma necessidade.
E aí, claro, entendendo que existe essa sinergia, eu te apresento numa próxima conversa, ou nessa mesmo, como que a gente poderia trabalhar juntos. Faz sentido pra ti? Ou faz? Pode ser sim. Beleza, Lari. Essa era a minha expectativa. É a forma como eu costumo tocar essa conversa. Mas qual que é a tua expectativa para esse bate-papo? Então, na prática, é isso que vai acontecer. O A é de agradecer. Quebrou o gelo? Lembra? ACE. A. Agradecer. Agradecer pelo tempo. Não precisa agradecer falando, Lari, muito obrigado pelo teu tempo. Sei que a tua hora é cara. Sei que a tua agenda é corrida. Então, queria te agradecer muito. Não, que tu tá desvalorizando o teu tempo, né? Como se a tua agenda fosse menos valiosa que a pessoa que tá do outro lado. Vai agradecer o tempo de uma forma cordial, mas sem levantar tanto a bola do cliente também. Tá só, pô, obrigado pelo teu tempo. C. Checar. O que é checar? Obrigado pelo teu tempo. Eu separei 30 minutos, ou eu separei 1 hora para essa reunião. Como é que tu tá de agenda? Por que tu vai checar o tempo? Porque é muito normal tu fazer uma reunião com a pessoa que na tua cabeça vai durar 1 hora, e aí passa 40 minutos ou 30 e a pessoa fala, Edu, preciso sair, não tem mais tempo, pô, me manda uns materiais aí por e-mail, de repente a gente marca alguma outra reunião, mas eu tenho compromisso agora. E passaram-se ali 30, 40 minutos e tu não conseguiu falar sobre a tua empresa com o cliente, tu não conseguiu mostrar as coisas que tu queria mostrar. Então, quando tu checa o tempo no início da reunião, tu sabe, né, qual que é o tempo que a pessoa tem e tu vai se adaptar a isso para conseguir passar por todos esses pontos durante a apresentação. E por fim, tu vai estabelecer o objetivo. O que é estabelecer o objetivo? Tu vai falar como que a reunião vai acontecer. Tu vai falar qual que é a tua expectativa para a conversa. A primeira coisa que a gente tem que fazer na hora da venda é perguntas. A gente precisa investigar qual que é o objetivo ou a dor da pessoa que está do outro lado para eu vender uma solução adequada a essa realidade, né? Personalizada para as necessidades daquela pessoa. Como que tu vai fazer isso? Perguntando, né? Perguntas. Só que se tu já sai numa reunião e começa a perguntar, sem alinhar para a pessoa antes, que tu vai... então, Lari, qual que é o teu objetivo? Qual que é a tua principal dor de cabeça? Por que tu tá buscando uma solução XPTO? Como assim? Tá me entrevistando por quê? Se tu começa a fazer um diagnóstico e perguntar pro cliente sem estabelecer previamente o objetivo que tu vai fazer isso, vai ficar estranho. Então, tu alinha, tu vai ter algumas perguntas para fazer. Se tu entender que tu consegue ajudar aquela pessoa no final da conversa, tu vai apresentar uma proposta ou tu vai marcar uma segunda reunião para apresentar um projeto, uma proposta, aí vai depender muito de como que é o teu processo. E tu vai perguntar, tudo bem? Pode ser assim? Pode. Pô, Eduardo, na verdade eu tinha outra expectativa. Aí que vem a última pergunta, que é, independente da pessoa falar, se ela falar tudo bem, pode ser assim, tu vai perguntar, beleza, essa é a forma como eu imaginei esse bate-papo, mas qual que é a tua expectativa? O que tu quer saber aqui? O que não pode faltar nessa conversa para ela ser relevante para a pessoa que está do outro lado também? Então, é uma via de mão dupla aqui. E muitas vezes a pessoa fala, não, na verdade a minha expectativa era, preciso sair dessa conversa sabendo o preço, queria saber qual que é o teu diferencial para o concorrente X, e se tu tem algum desconto caso eu feche hoje. Pode sair, sai muita coisa quando a gente pergunta isso. Aqui tu já entende, beleza. Então, o cliente tem essa expectativa, eu tenho essa. Então, obrigado por me trazer a tua expectativa. Com certeza a gente vai conversar sobre isso. Mas primeiro, deixa eu só começar aqui a te fazer algumas perguntas para eu entender o que tu precisa. E aí depois a gente conversa sobre tudo isso. E aí tu começa a reunião. Então, sem muito mistério, isso é uma abertura ideal de reunião. É algo simples, mas a maioria das pessoas não tem uma estrutura de abertura de reunião. Elas começam a reunião e a gente começa a sair falando, né? A reunião fica confusa, a pessoa do outro lado não sabe quanto tempo vai durar essa reunião, o que vai acontecer nessa reunião. Então, sempre, isso até vale, eu faço para reuniões que, com o cliente, né? Reuniões comerciais ou até mesmo reuniões de trabalho. Sempre faço isso. Pô, obrigado pelo teu tempo. Aqui o invite, ou se é reunião presencial, separei 1 hora aqui para essa conversa, tá tudo bem para ti? Sim. Beleza. Qual que é o objetivo dessa reunião? Temos as pautas X, Y, Z, vou te fazer algumas perguntas. No final da conversa, se eu entender que eu te alinhei aqui. A pessoa, pô, beleza. Esse cara sabe o que ele tá falando, sabe o que ele tá fazendo. Então isso também é uma forma de gerar autoridade. Começa a fazer em toda reunião. Toda reunião. Então, tu vai gerar uma boa impressão com a tua postura, com a tua aparência, com o teu sorriso no rosto. Tu vai se conectar com a pessoa, vai chamar ela pelo nome, tu vai buscar pontos em comum, tu vai usar técnica de espelhamento. Tem um outro vídeo que eu fiz com 8 ou 10 técnicas de gerar conexão, tem muita coisa que dá pra fazer. Cuidado porque tem que ser algo genuíno, também não pode ser forçado. E depois tu vai aplicar o ACE. Vai agradecer pela conversa, checar o tempo da pessoa, estabelecer o objetivo daquela reunião, apontar quais pontos vão ser abordados, como vai funcionar a dinâmica da reunião, perguntar se está tudo bem para a pessoa e, no final, tu vai também alinhar, beleza, qual que é a expectativa daquela pessoa também para a reunião. Então, espero que com isso tu consiga fazer reuniões mais alinhadas e aí com isso, óbvio, que é o objetivo principal. Além de tu te conectar com a pessoa que está do outro lado, tu vai tomar controle da conversa para, naquela conversa, todos os pontos que influenciam uma decisão de compra serem conversados e serem abordados.